Bom dia! Bom dia a todos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos iniciar mais um culto que vai ser muito abençoado. Vamos começar ouvindo os testemunhos da vitória do Luiz Felipe. Eu desejo um ótimo culto a todos. Oi, gente, a paz do Senhor. Eu sou o Luiz, tenho 17 anos e eu sou um jovem. Não tenho cara de jovem, mas eu sou. E eu vim hoje aqui contar pra vocês um testemunho que Deus fez ocorrer por meio da minha vida. E antes de contar, eu vou falar como ocorreu, né? Faltava um dia pra chamada Boa Notícia e eu perguntei pra Deus pra que pessoas eu deveria enviar a mensagem. E nisso tudo, durante essa uma semana, né, antecedendo, na noite anterior do dia da Boa Notícia, eu tive um sonho, né, que Deus falava para mim o nome dessas pessoas e de começo era um jovem que tinha apresentado para mim, né, e de começo eu não tinha entendido. Aí depois eu acordei assustado, umas 4 da manhã, e tive um estralo na minha cabeça onde afirmava que esses nomes eram as pessoas que eu deveria enviar a mensagem. Aí tá bom, né? Eu, 4 horas da manhã, todo com sono, bocejando pra caramba, e eu orei antes de escrever essa mensagem, pensando que eu não conseguiria. Aí eu orei assim: Espírito Santo, escreve por meio de mim, que não seja mais eu escrevendo, e sim você. Aí eu escrevi, né, para essas pessoas, morrendo de sono, mas escrevi com todo o meu coração. E antes de enviar para essas pessoas, eu orei novamente. E eu orei para que Deus tocasse o coração delas com aquela mensagem, que elas se sentissem especiais, amadas e tocadas por aquilo. Aí eu enviei, e minutos depois tinha um amigo meu, uma dessas pessoas, né, que eu enviei a mensagem, estava acordado, que era um milagre, e recebeu essa mensagem e ficou sem palavras, né, na verdade, com aquilo que eu tinha escrevido, com aquilo que eu tinha dito. Ele não sabia nem explicar o que ele estava sentindo, não sabia descrever a maneira que ele estava se sentindo. E eu fiquei muito feliz com aquilo, fiquei extremamente feliz. Eu pensava que a minha mensagem não poderia tocar alguém, eu pensava que eu era incapaz de tocar alguém com um simples texto. E Deus usou o meu simples texto para tocar o coração dessa pessoa. É interessante porque, além de descobrir uma forma de tocar as pessoas escrevendo meus textos, eu descobri que eu devo confiar mais, que eu devo entender que eu consigo tocar as pessoas escrevendo. Mas enfim, esse não é o assunto. Todas as pessoas receberam, eu pensava que elas iriam ignorar a mensagem, pensava que elas não iriam nem ligar para a mensagem, né? Porque estava envolvendo Deus e elas não eram cristãs. E eu recebi exatamente uma surpresa quando eu vi a reação delas, né? Eu fiquei muito emocionado, fiquei muito feliz com o resultado daquilo, né? Mesmo achando que eu não poderia, eu consegui. Eu não, né, Deus? A única mensagem que eu dei pra vocês é: confie e acreditem com todo o seu coração e façam. Vocês podem pensar que não são capazes, isso e aquilo, mas Deus, se for a vontade de Deus, vocês se tornam capazes. Bom, esse é o meu testemunho. Como que eu posso dizer? Nós somos a boa notícia. Bom, durante a quarentena foi um momento muito difícil pra mim, porque o diabo me atacou e atacou a minha família com muita força. Meus pais se separaram, as minhas crises de ansiedade aumentaram 1000 vezes do que era antes, e eu comecei a ter crise de raiva. E eu tava carregando um fardo que não era meu. Fora que eu não tava tendo um relacionamento bom com Deus. Eu não tava procurando, eu não tava buscando, e eu tava me sentindo péssima, né? Só que aí eu decidi entregar tudo nas mãos dele, porque eu sei que esse fardo, o fardo que ele me dá é muito mais leve do que
todas as coisas que acontecem que eu não posso controlar. Então eu me ajoelhei, eu orei, eu falei, Deus, por favor, toma tudo seu, e eu não quero mais controlar nada, pode ficar com você. E eu, pra melhorar o meu relacionamento com Deus, eu abri um grupo no WhatsApp com alguns jovens de leitura bíblica e estudo bíblico. E toda semana a gente lê um capítulo da Bíblia e conversa sobre. O que faz a gente ficar muito mais próximo de Deus e eu ter uma constância com Ele. Eu tô bem melhor, minhas crises de ansiedade pararam e as minhas crises de raiva também. E é isso aí. Bom dia, meu povo, tudo bom? Eu tô muito nervosa. Eu não sei fazer essas coisas, eu fico muito sem graça, mas eu vim aqui dar um recado hoje sobre dízimos e ofertas. O culto hoje é dos jovens e dos adultos. Então eu vim dar esse recadinho rapidinho pra vocês. E eu queria falar rapidinho sobre umas coisas que eu tava pensando, refletindo sobre o tema. Eu tive a oportunidade e o privilégio de, desde o começo da minha carreira, no meu primeiro estágio, de poder dar o dízimo e poder dar com todo o meu coração, entendendo o significado do dízimo de verdade. E eu tava orando sobre o assunto e escutando uma música, um louvor em inglês, e na música o louvor diz assim, darei graças ao Senhor quando eu não tiver o suficiente, porque Ele é mais que o suficiente, sabe do que eu preciso. E aquilo foi muito, muito forte pra mim, porque eu fiquei pensando, a gente quer resolver nas nossas próprias forças, a gente quer ser o suficiente, a gente quer que o nosso dinheiro seja o suficiente, a gente quer que, sabe, a gente seja o suficiente, a gente nunca vai ser o suficiente. E Deus é mais que o suficiente, Ele cuida da gente, Ele guarda a gente em todo o tempo. E aí eu tava pensando em como o dízimo pra mim sempre foi... Eu entendi o dízimo como um ato de fidelidade e gratidão. Fidelidade porque a gente quer a fidelidade de Deus pra gente, pra com a gente. E a gente tem um relacionamento com Deus. Então Deus é fiel com a gente é fiel com Deus. E o dízimo é isso, é tipo assim, falar tipo, olha Deus, eu tô aqui. Olha Deus, eu agradeço pela sua fidelidade, eu confio em você. E gratidão porque deu tudo certo até aqui, o Senhor nos guardou, e quando o mundo não foi suficiente, o dinheiro não foi suficiente, as pessoas não foram suficientes, o Senhor foi e me guardou até aqui. Então eu entendo o dízimo como um ato de fidelidade e um ato de gratidão a Deus por tudo que Ele faz nas nossas vidas. E em relação às ofertas, pra minha igreja é isso, pra mim ter irmão é isso, de oferta da quarentena, da gente poder estar se cuidando nesse tempo tão delicado, da gente poder estar se amando e servindo uns aos outros. Então você que pode, doe com o coração, faça a oferta com todo o seu coração e carinho, e agradeça ao Senhor hoje, porque Ele é mais que suficiente. As informações da conta vão estar aqui embaixo, ou aqui embaixo, algum lugar em volta de mim. E saudade de todo mundo! Tomara que a gente possa se ver logo. E vai ficar tudo bem, em nome de Jesus. É nóis, igreja. Agora vamos pro culto, espero que seja muito bom pra todo mundo e travando na beleza. Brincadeira. Está preparado aqui.
Oi, bom dia. Seja bem-vindo a mais um culto da família Barueri. Bom, eu vou começar me apresentando. Eu sou a Nathalie, eu sou líder do Ministério de Adolescentes, junto com meu marido Leandro. E nós trabalhamos juntos também com o Lucas e a Letícia, que são os líderes do Ministério de Jovens. Bom, se você assistiu os nossos últimos cultos, então você já sabe que alguns ministérios estão responsáveis por esses cultos. Então nós já tivemos o culto com o Ministério de Pequenas Famílias e no domingo passado nós tivemos com o Ministério Infantil. E aí hoje então é a responsabilidade do Ministério MJ de Barueri para poder estar coordenando as coisas. Antes da gente poder começar com a palavra, eu queria estar orando com vocês para que Deus ele possa estar falando com a gente, que essa palavra ela realmente seja uma bênção e transforme as nossas vidas. Querido Deus, eu queria estar começando te agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais esse culto, agradecer a Deus pela minha vida, agradecer a Deus pela vida de cada um que está assistindo esse culto hoje, Pai. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de todas as coisas, Pai. O Senhor tem nos abençoado, Deus. Pai, eu queria pedir para que o Senhor viesse abençoar essa palavra, Deus, o Senhor estivesse abençoando, Deus, cada um que está assistindo, Deus, que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações, Deus, para poder sermos ministrados por Ti, Deus. Que tudo aquilo que for falado, Deus, sejam Suas palavras, Deus, seja aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje, Deus, e não seja só aquilo que eu penso e me preparei para dizer, Deus. O Senhor tem total liberdade, Deus, para interagir, Deus, e mudar as coisas, Deus. Então eu peço que o Senhor esteja falando aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. No domingo passado, com o pastor Adalberto, Leandro e Anícia, a gente teve uma reflexão sobre nós ensinarmos a criança no caminho que elas devem andar e também sobre como nós devemos estar cautelosos e a gente tem que estar de olho assim para não causarmos embaraço na vida dessas crianças, a gente não atrapalhar a caminhada delas com Deus, atrapalhar o caminho delas com o Senhor. E isso é uma coisa que a gente pode aplicar não somente para quem tem filhos, mas isso para todos os nossos relacionamentos, para que nós sejamos pessoas que não causam esse embaraço na vida das pessoas, que a gente não atrapalhe o caminho das pessoas junto com Deus. E então, nesse sentido de precisarmos da gente estar atento, sabe, sobre as nossas atitudes e tudo mais, sobre como aquilo que nós fazemos influencia a outra, eu queria conversar com vocês sobre a importância de nós estarmos olhando ao nosso redor. E eu não digo ao redor aqui, a nossa casa, ou a gente ficar olhando como está lá fora, mas eu digo ao redor as pessoas que fazem parte da nossa vida, as pessoas do nosso convívio, sejam familiares, amigos, as pessoas que nos cercam. E eu queria primeiro falar sobre as pessoas que compõem a nossa família. Porque a gente, se você convive com a sua família, vocês moram na mesma casa, ou até que não, é muito assim, a gente se preocupa muitas vezes se a pessoa ela tá bem, se ela tá triste, se ela tá com algum problema de saúde ou algo do tipo. A gente consegue perceber isso mais fácil por conta da comunicação e também porque as nossas atitudes, a nossa afeição, ela entrega muitas vezes se nós estamos bem ou não. Só que com isso a gente muitas vezes não presta atenção ou não para pensar sobre a parte espiritual. Por exemplo, se a gente... eu moro com a minha família e todos da minha casa, nós todos somos cristãos, nós vamos à igreja e tudo mais. A gente não tem muito costume de se preocupar como que está a parte espiritual dessas pessoas. Se eles estão passando por alguma dificuldade, alguma luta, como que está a vida de oração dessa pessoa, como que ela está se relacionando com Deus.
Então, isso é uma das coisas assim que a gente precisa estar olhando. A gente precisa estar atentos a isso. E também isso se aplica às pessoas que estão fora do nosso ciclo familiar. Porque é muito... E isso também se aplica às pessoas que estão fora do nosso ciclo familiar. Porque nós temos nossos amigos e tudo mais, e a gente precisa ter essa mesma preocupação. E com aqueles que ainda não são cristãos, a gente tem que ter uma preocupação maior ainda, porque eles não conhecem a Deus, eles não aceitaram Jesus como seu Salvador. Então a gente tem que ter essa preocupação sobre como eles estão, sobre as formas como nós estamos apresentando a Cristo para eles. E aí, dentro disso, eu queria ler com vocês os versículos que estão lá em Juízes 2, a partir do verso 6, que diz o seguinte: Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Então, o que eu queria trazer com esses versículos é que, como a gente estava lendo aqui, após a morte de Josué, após essa geração de Josué passar, a que veio depois não conhecia Deus, não sabia quem era o Senhor, não sabia as coisas que Deus tinha feito para os familiares deles. Eles não sabiam. Eles foram e se entregaram, foram servir a outros deuses. Eles não sabiam que Deus tinha livrado a geração que veio antes do Egito, eles tinham sido libertos da escravidão, eles tinham sido libertos de sofrimento. E eles foram e se entregaram para outros deuses, eles foram e adoraram, foram adorar Baal e Astarote, eles simplesmente esqueceram de Deus. Então, é muito importante a gente estar de olho, porque assim, a gente precisa estar atento à nossa geração, porque é muito rápido, muito fácil uma geração se perder. E quando eu falo de geração, eu não estou falando só das gerações novas, eu estou falando da sua geração. Então você que está assistindo, independente da sua idade, você precisa estar de olho na sua geração, nas pessoas que têm a mesma idade que você, que partilham da sua geração. Porque para Deus não tem idade limite para salvação. Então não tem o porquê a gente achar que está velho demais ou novo demais para poder estar pregando o Evangelho. Nós precisamos estar de olho nas pessoas que fazem parte da nossa geração e também na geração que está vindo aí, para que essa geração que está vindo, ela não se esqueça, ela não deixe de conhecer a Deus. Esses dias eu estava conversando com o pastor Marco sobre a palavra e a gente estava discutindo algumas coisas, e aí ele me deu um exemplo assim muito bacana, que me fez pensar muito. Ele falou assim: eu tenho as minhas netas, e se a gente não se esforçar para poder contar para elas
quem foram os bisavós dela, o que eles fizeram, como eles, como que era o nosso relacionamento com eles e tudo mais, elas não vão conhecer eles, elas vão saber que eles existiram, mas não vão saber de nada. Elas vão saber histórias dos pais e no máximo dos avós, mas tem tanta coisa que os bisavós delas já fizeram que se a gente não contar, elas não vão saber. E eu fiquei pensando nisso porque tem muita coisa sobre os meus bisavós que eu não conheço, porque a gente não tem muito esse costume de ficar contando muita história. Eu não tenho muito esse costume de ficar perguntando muitas coisas para os meus avós também, ou para minha mãe. Então, isso se aplica não só para nossas histórias pessoais, assim, coisas que nós conquistamos na nossa vida e tudo mais, mas ela se aplica sobre as coisas que Deus já fez na nossa vida, sobre as nossas histórias com Deus. Então, você que é mais velho, você que é avô, pai, mãe, conte as suas histórias com Deus para os seus filhos, para os seus netos, conte para as pessoas que são mais novas. Você que é jovem, conta as suas histórias com Deus para os adolescentes. E você que é adolescente, conta para as crianças. A gente tem que ter esse hábito de estar falando sobre aquilo que Deus ele já fez na nossa vida. Porque o mais da hora das coisas que Deus ele faz na nossa vida, os milagres que Deus faz, as bênçãos que vêm, é que elas nunca param na gente. É sempre o mais da hora é a gente contar para as pessoas quão abençoados nós somos por Deus, para que essas pessoas elas se sintam motivadas. Nossa, Deus ele cuida mesmo, para que seja um refrigério para elas, que muitas vezes elas estão passando por dificuldades. Então, a gente precisa estar contando aquilo que Deus fez, a gente precisa estar contando as histórias que tem na Bíblia, aquilo que Deus já fez por muito tempo pelas pessoas. Então, a gente precisa estar contando aquilo que já aconteceu, a gente precisa estar contando sobre quem é Deus. Independente da nossa idade, independente se a gente é mais tímido ou não, Deus ele nos usa da forma como nós somos, então a gente precisa estar disposto a ser usado por Deus. E nisso entra algumas persistências nossas, a gente precisa estar se esforçando para isso. A gente precisa falar tipo, Deus, eu estou disposto, e não só para poder ser usado, mas também para passar por cima de vergonha, eu posso ser julgado pelas pessoas, mas a gente tem que estar disposto a passar por cima das nossas barreiras, das nossas dificuldades, porque o ganho que nós vamos ter lá na frente é muito maior. Uma coisa que eu sempre falo com os adolescentes é que toda vez que a gente tem a oportunidade de falar de Deus para alguém, e a gente não fala, a gente decide não falar, a gente está privando essa pessoa da salvação. A gente tem a oportunidade ali de falar um pouquinho, nem que seja, sabe, tipo um Jesus te ama, algo do tipo, tá orando por essa pessoa, sabe? A gente não faz muitas vezes não faz o básico, sabe, a gente não ora pelas pessoas que ainda não conhecem a Deus. E aí, quando a gente tem as oportunidades e a gente decide não falar, a gente está escolhendo e falando, é melhor eu ficar aqui na minha e eu ficar dentro da minha zona de conforto do que essa pessoa ela conhecer a Deus e, pode ser a chance dela, sabe, dela aceitar Jesus e receber a salvação. E muitas vezes a gente prefere não fazer isso pra gente poder ficar no nosso conforto, porque é mais fácil eu ficar aqui e falar que eu tenho vergonha ou que eu não sei o que falar, do que nos esforçar para conseguir fazer aquilo. E aí o resultado disso, assim, da gente ficar sempre nessa do eu vou ficar aqui só eu, é que o tempo vai passando e as pessoas cada vez menos vão conhecendo a Deus. Então a gente precisa estar se esforçando para poder estar passando por cima das nossas dificuldades.
E uma das coisas assim que eu acho muito legal, assim, dos dias que eu mais gosto na igreja é quando tem batismo. Porque a gente vê assim várias histórias muito legais assim de pessoas que tiveram um encontro com Deus e falaram, meu, é isso que eu quero, e elas se entregam, sabe? Tanto que quando um dos batismos assim que eu fiquei muito emocionada foi o do Ronaldo, tanto que ele contou o testemunho dele, ele e a Adriele contaram o testemunho deles alguns domingos atrás, e foi muito emocionante, assim. Eu lembro que, era muito legal a família deles, tinha os amigos, os filhos deles chorando, sabe, todo mundo feliz, todo mundo grato a Deus, porque a oração deles foi atendida, sabe? Então é muito legal isso. A gente tem alguns testemunhos também, como vocês acabaram de ouvir, o testemunho do Fê, que decidiu, ele se posicionou e falou, eu vou levar meu relacionamento com Deus a sério. Ou da Vitória, que, ela já passou por tanta coisa e ela não desiste de ter um relacionamento com Deus, ela não desiste de continuar ali com Deus. Tanto que eu gosto muito desses testemunhos Eu Sou a Boa Notícia, porque eles servem como um combustível pra gente. Porque quando a gente vê essas pessoas que tiveram um encontro com Deus e as coisas que Deus fez na vida delas depois, é muito bacana, porque a gente vê que vale muito a pena a gente se esforçar, passar por cima das nossas barreiras para poder estar falando do amor de Deus. Porque, como eu falei antes, o ganho é muito grande. Porque quando a gente nós que estamos próximos de Deus, nós que temos um relacionamento com Deus, decidimos falar do amor dele para outras pessoas e que também está cuidando das pessoas que já conhecem a Deus, mas para que elas tenham essa mesma postura de estar próximo de Deus e queiram estar falando do amor dele, a gente vai se espalhando e falando de Deus para outras pessoas, e isso vai crescendo, porque elas vão conhecendo Deus, elas vão começar a amar a Deus, amar o Evangelho, vão querer que outras pessoas também tenham isso. Então, isso vai crescendo. Então, o que eu queria conversar com vocês hoje era isso, sobre quão importante é a gente estar olhando para a nossa geração, seja qual geração que você seja, e também estar olhando para quem está depois de você, para quem veio depois, sejam seus filhos, netos, bisnetos. Nós precisamos olhar para eles, nós precisamos estar cuidando deles, olhando para ver se eles estão bem com Deus, se mas ele está meio não está tão interessado pelas coisas de Deus e tudo mais, e eu não sei o que fazer. Cara, Deus, ele ajuda a gente. Se a gente orar por sabedoria, orar pedindo, Deus me ajuda a como saber conversar, me dá as palavras. E outra, nós somos uma igreja, nós somos uma família, então nós temos dois pastores que são duas pessoas incríveis, que sabem dar ótimos conselhos. Eles vão saber nos ajudar da mesma forma que várias vezes, várias dúvidas que eu tive, ou problemas, eu fui perguntar para o pastor Marco, fui perguntar para o pastor Adalberto, já me aconselhei também com a Maria do Carmo. Então, assim, a gente tem para onde correr, a gente tem, a gente vai ter ajuda. Então, olhe para sua geração, olhe para sua família, olhe para os seus amigos, esteja orando pela vida dessas pessoas, para que cada vez mais elas sejam próximas de Deus, ou para que cada vez mais pessoas se acheguem a Deus e seja um instrumento nas mãos de Deus. Não fique criando empecilhos para que você não seja um propagador do Evangelho, mas tenha coragem, seja uma pessoa com ousadia para poder estar falando do amor de Deus. Bom, é isso que eu queria estar conversando com vocês hoje. Eu espero que tenha dado para entender, e também que
Deus ele esteja falando com a gente ao longo dessa semana, Deus esteja falando com a gente a partir de hoje, e que a minha postura, a sua postura seja diferente, que nós sejamos pessoas mais ousadas para poder estar falando do amor de Deus e também mais atentas a quem está ao nosso redor. E é isso, Deus abençoe e uma boa semana para vocês. Esse culto foi uma bênção, vocês também acham? Então, vamos ouvir os avisos que a Vitória vai nos dar. Segunda-feira nós temos nosso encontro no Zoom, Perseverando na Fé, às 20 horas. Na terça-feira nós temos a nossa escola bíblica aqui mesmo no YouTube, às 20 horas. E na quarta-feira nós temos o nosso culto de oração pelo Zoom também, às 20 horas. Se eu fosse você, eu não perderia nenhum, porque todos esses cultos estão sendo uma bênção. E não vamos nos esquecer que está tendo a oferta da quarentena. Se você tiver condições de fazer a sua oferta, oferte, porque muitas pessoas estão sendo abençoadas com essa oferta. Que você tenha uma ótima semana. Deus abençoe. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Quero louvar a Deus por esse ministério tão precioso que é o MJA, os adolescentes, os jovens. Agradecer a Nath, o Leandro, agradecer o Lucas e a Letícia, agradecer a todos aqueles que fazem parte desse ministério, que colaboraram e contribuíram para esse culto tão precioso, com os testemunhos, com a ministração da palavra, com o vídeo. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu quero orar por vocês, eu quero declarar bênção sobre a vida de vocês, porque vocês são a força da igreja, vocês são a força dessa nova geração e sabemos que vocês são muito preciosos na mão do Senhor. Deus procura por jovens com o coração ardente pelo Evangelho e pelas vidas, né? Jovens que digam não para o mundo e sim para Ele, jovens verdadeiramente comprometidos, que pagam preço, buscam ao Senhor de todo o coração, que amam ter comunhão com Ele, que buscam cada dia mais uma intimidade próxima, ser amigo dEle, jovens verdadeiramente comprometidos com o reino e que vivam a palavra de Deus com muito amor e que sejam sal e luz nessa geração totalmente perdida e em trevas. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por esse culto tão precioso. Quero te louvar e te agradecer por essa geração, Senhor, que tem que realmente entregar o bastão e para que eles possam correr e fazer muito melhor do que nós fizemos. Jovens que são ousados, jovens cheios da autoridade, jovens cheios do poder, do dom, para manifestar a tua glória, para manifestar o teu poder, para que vidas sejam salvas, libertas, famílias sejam transformadas, casamentos sejam abençoados, sejam luz, sejam exemplo, sejam farol nesse mundo cheio de trevas. Senhor, então nós queremos entregar essa geração, entregar esse ministério nas tuas mãos, para que o Senhor continue guiando essa liderança, continua levantando homens e mulheres verdadeiramente que vão pagar o preço para continuar, Senhor, continuar dando o norte para esse ministério ali na família Barueri. Eu quero te agradecer de todo o coração. Oh Senhor, obrigado, que presente, que privilégio poder assistir este culto tão precioso. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. E eu queria aqui fazer mais um momento aqui, uma convocação, que nós estamos entrando aqui no nosso 40 dias de jejum e oração. A Igreja Cristã da Família, ela nunca viveu um momento tão precioso em oração, em busca, querendo e ansiando por um avivamento, ardendo no coração esse derramar do Espírito Santo sobre cada igreja, sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família. Então aqui eu quero convocar que a partir do dia 17 de agosto até o dia do nosso aniversário, 25 de setembro, nós vamos ter 40 dias de jejum. Então vai ser um momento que você possa separar esse tempo, uma refeição,
um tempo seu na devocional, que todo dia você vai ter essa devocional para ser mais próximo e para ouvir aquilo que o Senhor quer falar ao teu coração. Então isso vai estar disponível nas redes sociais, no aplicativo dos 40 dias que você pode baixar aí pelo Apple ou pelo Play Store. Então esteja conectado, porque o Senhor está fazendo uma coisa nova. Nós estamos na palavra profética, saindo do deserto, último ano do deserto, chegando e indo rumo à terra prometida. Conto com você nesse propósito, nesse jejum. Esteja conosco, que Deus te abençoe. Será uma semana cheia do poder, da manifestação, que o Senhor te guarde na entrada e na saída, que você tenha muitas e muitas vitórias, é o que eu desejo em nome de Jesus. Até a semana que vem, Deus te abençoe, fique na paz. Agora livre sou, Cristo me libertou. Agora posso cantar, aquela dor que eu tinha já passou. É uma nova história, Ele me deu vitória. Eu vou seguindo com fé, eu sei, no fim vamos se ver na glória. Não vou parar, eu vou gritar até o mundo me escutar. Não vou parar, eu vou gritar até o mundo me escutar. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e